Bom, em relação à PEC 55, que pode ser votada aí até o final desse ano e promulgada efetivamente até o final desse ano, ela traz uma trava de investimentos por 20 anos que o Estado tende a fazer, ou teria que fazer, baseado apenas na reposição da inflação em relação a esse período de 20 anos. Então, mesmo que o país cresça, a reposição para alguns investimentos, ela fica restrita apenas à reposição da inflação, no caso do IPCA. Há uma tendência de crescimento do país, obviamente. E aí nós já vimos alguns estudos no sentido de que, por exemplo, hoje se investe cerca de 90 bilhões em educação e se investiria com a PEC tendo a sua validade efetiva aí daqui a 10 anos, a metade disso, ou seja, 45, 40 bilhões em educação. E a PEC não traz nenhum tipo de restrição para o repasse desses recursos para a dívida pública. Então, algumas emendas, inclusive patrocinadas pelas confederações, inclusive a CNTS também patrocinou emendas nesse sentido, era para trazer justamente uma limitação do repasse que o governo faz em relação ao percentual do PIB para a dívida pública. E não há uma limitação disso. Hoje, cerca de 14% do PIB vai para o pagamento da dívida. Nos países, diria que mais conservadores, dentro desse cenário de países desenvolvidos e mais conservadores, tem uma limitação de cerca de 5%, uma limitação constitucional desses países. Alguns outros países chega a 2,5%, a 3%. Então, e nós não temos nenhuma previsão de limitação desse repasse. Ou seja, vai limitar o repasse ou o investimento em áreas fundamentais para o país, como saúde, educação, saneamento, infraestrutura, pesquisas, enfim, uma série de ações são voltadas efetivamente para a sociedade, mas não se restringe o repasse, eu diria, a banqueiros. Então, esse cenário com a PEC 55 tende a piorar bastante a condição para os trabalhadores. A gente vê que a PEC 55, ao fazer essa limitação por 20 anos, ela já traz um cenário um tanto quanto já conturbado para o setor público, para a sociedade como um todo, mas para aquele trabalhador, servidor público, o cenário ainda é mais grave. A partir do momento que esse orçamento, o gasto com esse orçamento público, ele fica limitado, há uma proibição de novas contratações. Então, na hora que você tem uma proibição de novas contratações e de aumento do gasto público, você teria aí já um congelamento salarial dos salários dos servidores públicos. Nós teríamos uma não realização de concursos públicos e a gente sabe que a máquina precisa girar, o Estado precisa dar o atendimento à população. E esse atendimento, necessariamente com essa limitação, passará a ser dado ou com empresas terceirizadas ou com alguma outra formatação de prestação de serviços que não dá segurança nem à sociedade e, mais especificamente, ao servidor público que presta serviço nessas áreas que serão mais afetadas, como saúde, educação. A saúde, por exemplo, a gente vê que na hora de limitar o gasto, você limita o gasto tanto na questão de aumentos salariais ou de novas contratações e até do próprio ambiente de trabalho que fica comprometido pela não possibilidade de um melhor aparelhamento, de uma melhor situação de condições de trabalho adequadas para o profissional da saúde.